Opa, legal, tudo beleza? Bem-vindo aqui. Você está sentindo que a sua agenda está te traindo? Parece que você é traído pela agenda. Você coloca as coisas lá e não consegue executar? Bem-vindo aqui ao Café com Execução. Aqui é o local onde a gente transforma conhecimento em execução. Vanderlei Souza aqui falando com você e eu vou falar hoje sobre a traição da agenda. Tem gente que é traído pela agenda. Você que já é aluno, aluna aqui, se inscreve no canal, pega papel e caneta. Você sabe que a gente vem aqui sempre com papel e caneta para o nosso encontro, porque a gente vai anotar. E ao final desse episódio, você vai sair com uma ação para aplicar ainda hoje na sua empresa. Aqui ninguém só ensina, aqui não é uma aula, aqui é algo para você aplicar, é vida real do empresário. Aqui eu preciso falar o que você tem necessidade de ouvir e não o que você gostaria de ouvir. Aqui a gente é duro na entrega, mas a gente faz isso com muita descontração, boa vontade, porque é assim que a gente toca as nossas empresas, é assim que a gente cresce aqui na Associação Comercial, onde que é o nosso escritório aqui na Associação Comercial de Carapicuíba. É assim que a gente descreveu aqui no nosso livro Execução Comercial na Prática. Você faz parte do sistema vencedor, então é assim que a gente vai crescendo. E se você tem conhecimento e não tem execução, você tem apenas uma distração cara. Conhecimento sem execução é uma distração cara. Eu quero saber se você já foi traído pela sua agenda. Vanderlei, como assim? Se eu fui traído pela minha agenda? Simples, eu vou perguntar se você já fez sua agenda e depois lá no final do dia, quando você tinha lá todas as coisas para executar, você foi fazendo o que a gente gosta de fazer aqui, que é o check em todas as ações que você marcou aqui, você foi ticando, fiz isso. Se você é desses que gosta de dar check na agenda, eu preciso te dizer uma coisa. Talvez você está ocupado, você não está produtivo. E isso te dá uma falsa sensação de evolução. Você não precisa estar ocupado, você precisa estar produtivo, executando aquilo que realmente traz resultado para a sua empresa. Então, ontem eu falei da falta de tempo. Não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. E eu mostrei no episódio de ontem como que você coloca uma prioridade na sua agenda. Se você não assistiu, depois você volta lá, que esse episódio é muito importante. Semana passada eu falei de sabotadores, essa semana a gente está falando sobre a questão das 5 mentiras que a gente conta, né? Então, agenda cheia é uma mentira. Agenda cheia é uma tragédia. Você não deve lotar a sua agenda. Por quê? Porque o que acontece quando você lota a sua agenda? Normalmente você não consegue executar tudo que você colocou, porque você não deu espaço na agenda para os imprevistos. E entenda, imprevisto acontece muito imprevisto. Imprevisto não entra na agenda. Imprevisto ele simplesmente aparece. Você não agenda. Vou ficar doente terça-feira às 4 horas. Você não agenda. Vão ligar da escola do meu filho na quinta-feira às 10 da manhã. Você não agenda, porque isso está fora do seu controle. Isso entra como improviso, como coisas que você não tem controle. Mas você tem controle da sua agenda global, do que é importante. E você tem o que é importante e o que é improviso, que vai acontecer e você não tem controle. Então você precisa deixar um espaço na sua agenda, espaço vazio, para que se acontecer coisas que estão fora do seu controle, você consiga atuar. Se você preenche a sua agenda, lota a sua agenda, você vai ter um problema. Então o outro ponto o primeiro é desconsiderar os improvisos e o segundo é você lotar a agenda. Quando você lota a agenda, você vai passar pelas pessoas como desorganizado, porque você não vai conseguir cumprir tudo que está lá. Bem-vindo ao mundo real. Empresário, é assim que acontece. A gente planeja muita coisa, mas não dá para executar tudo. Até porque, se desse para executar tudo que a gente planejou,
Provavelmente você está subutilizando o seu tempo. Você está planejando menos do que deveria, menos do que poderia, está entregando menos do que pode. Se você está entregando menos do que pode, você não está comprometido com o resultado da sua empresa. Isso mostra descomprometimento. Quando você lota a sua agenda, você está descomprometido com a execução. Vanderlei, mas como assim? Pelo contrário, quando eu loto a minha agenda, aí que eu mostro que eu estou comprometido. Não! Por quê? Porque você não vai conseguir executar tudo que você colocou lá. E se você começa a descumprir com a sua palavra, principalmente com a sua equipe, com os seus fornecedores, com os seus clientes, se você descumpre o que estava marcado, você perde credibilidade. As pessoas começam a não acreditar em você, a não acreditar no que você está falando. E quando as pessoas não acreditam no que você está falando, oportunidades vão para o ralo, clientes são perdidos, credibilidade vai embora e você vai sofrer as consequências disso no seu trabalho, na sua empresa, até perdendo a credibilidade com a equipe. Além de perder a credibilidade interna, você perde a credibilidade externa. Tá ok, Vanderlei? Agora eu entendi que eu não posso lotar minha agenda, porque senão eu vou perder credibilidade, eu vou perder oportunidade, eu vou mostrar que eu sou uma pessoa descompromissada, em vez de mostrar que eu sou uma pessoa compromissada, que sou organizada, né? Pelo contrário, quando você não prevê algo que está claro que pode acontecer, por exemplo, nesse ponto aqui, a questão dos improvisos, os improvisos, você sabe que vai acontecer. Você não sabe quando eles vão acontecer, mas eles vão acontecer. É fato. Você não tem como lutar contra os improvisos. Eles vão acontecer, é só uma questão de tempo. Como você não consegue prever isso com exatidão, então você vai precisar deixar espaço na sua agenda. Vanderlei, e o que eu ganho quando eu deixo espaço na minha agenda? Eu não fico improdutivo, porque eu vou deixar lá meia hora vaga, de repente, aí eu vou perder essa meia hora? Não, pelo contrário, você vai ficar mais produtivo. Porque se você tem meia hora de janela vaga, que você previa que poderia acontecer alguma coisa e não aconteceu, nessa meia hora você pode pensar no estratégico da sua empresa, no tático da sua empresa, em dar um feedback para quem precisa, em olhar os números, em olhar os indicadores, em acompanhar o vendedor numa visita para saber se ele está cumprindo o processo ou não, em ligar para algum cliente para fazer o relacionamento. Então, quando você deixa um espaço na sua agenda, você ganha a oportunidade depois de usar esse espaço que estava reservado para um improviso. Como esse improviso não aconteceu, você vai usar esse espaço para fazer relacionamento, fazer network, fazer aproximação, conversar com os fornecedores, entender como está o mercado, estudar algo que é interessante para o crescimento da sua empresa. Então, não é um tempo jogado fora, é um tempo que você organizou. Olha só como é diferente. Por isso que eu falo que aqui a gente nunca perde. A gente ganha quando a gente tem um retorno financeiro ou a gente aprende. A gente nunca perde. Nosso conceito é: a gente nunca perde. O vencedor vem da ideia de que a gente não perde, porque o que a gente executou ou traz uma informação importante, ou ela traz resultado financeiro, ou ela diminui custo. Né? Diminui custo, aumenta lucro. Não tem perda, não existe perda para o vencedor. Isso é uma mentalidade, é um jeito de você pensar. Eu não perco. Por que eu não perco? Porque quando eu fiz isso e deixei essa janela na minha agenda, eu vou poder utilizar essa janela da melhor forma possível. Outra coisa que você ganha quando você deixa essas janelas, você ganha a possibilidade de olhar para aquilo que você não teria tempo quando você lota a sua agenda. Quando você deixa a sua agenda. 9 horas eu tenho médico, 9h40 eu tenho cliente, 10h05 eu tenho, 9h45 eu tenho uma apresentação, 10h25 eu tenho uma conversa, 10h45 eu tenho que dar um feedback, 11 horas eu saio daqui, vou para uma visita para um cliente, meio-dia eu vou almoçar, 12h40 eu volto para o escritório, e aí você não conta que o pneu pode furar. E aí você marcou com o cliente a 1 hora,
e aí você fica nervoso. Se você fica nervoso, quando você fica nervoso, você traz hormônios, você traz coisas para o seu dia a dia que você não deveria. Você vai ficar pressionado, você traz pressão. E aí você vai ter que ligar para esse cliente, desmarcar aquele compromisso. E isso diminui a sua credibilidade, diminui a confiança. Quando você tem esse espaço, você também aumenta a sua confiança, aumenta a sua responsabilidade. Você demonstra que você é uma pessoa que entende que você não gerencia tudo, você não domina tudo. Tem coisas que não estão no seu controle. E você, como gestor, precisa saber disso. Você não pode, não tem o direito de lotar a sua agenda e deixar de fora os imprevistos que podem acontecer. Imprevistos como eu tive esses dias que eu torci o pé, por exemplo. É um imprevisto. Eu não levantei, eu não acordei pensando, hoje eu vou torcer o pé às 2 horas. Mas aconteceu. Como eu tinha uma agenda mais flexível, eu consegui fazer o atendimento que precisava e também, e também entregar o que estava agendado na minha agenda como prioridade. Isso não impactou nas prioridades da minha agenda. E como você sabe, você toda vez que está aqui, agora é o momento que você tem que prestar muita atenção, porque é o momento do desafio do executor. O que é o desafio do executor? Eu vou dar uma missão para você executar hoje, terça-feira, é uma missão para executar, e assim que você executar essa missão, você vai voltar aqui nesse episódio, vai colocar nos comentários, tocar o sininho, colocar o emoji do sininho que você executou. Somente quem executa tem esse direito. A gente tem aqui, no Café com o Executor, os observadores, aqueles que vêm aqui, consomem o conteúdo, mas não demonstram que estão realizando. E a gente tem executores, são aqueles como você que consome conteúdo, vai lá e aplica e tem um resultado. Esses executores eu quero reconhecer você, eu quero saber quem é você. E como que eu fico sabendo quem é executor? Quem vai lá, executa, volta aqui e diz que executou, coloca lá o emojizinho do sino e diz o que executou. E qual que é o desafio de hoje? O desafio de hoje é você reorganizar a sua agenda. Você vai reorganizar a sua agenda da semana. Então, de terça até sexta, você vai reorganizar a sua agenda, prevendo imprevistos. Você vai colocar lá dentro horários, janelas, onde que pode acontecer imprevistos. E quando você realizar isso, colocar na sua agenda esses momentos onde que você vai ter a oportunidade de colocar imprevistos, você vai ter a chance de, se esse imprevisto não acontecer, de fazer uma reflexão, refletir como que está a semana, refletir como que estão os seus resultados, refletir se você precisa ou não falar, dar um feedback para um funcionário, refletir se você precisa se aproximar de um cliente que é estratégico e você não está conversando com ele, refletir se você pode renegociar com algum fornecedor, aumentando o prazo, diminuindo o custo, aumentando a forma de relacionamento, de como que você pode comprar desse seu fornecedor. Quem sabe indicar esse seu fornecedor para alguém, assim, fazer um relacionamento, diminuir o custo, aumentar a credibilidade com ele. Então, você vai conseguir fazer isso se você reprogramar a sua agenda. Então, o desafio de hoje é reprogramar a agenda considerando imprevistos, ok? Beleza? Vanderlei, por que os episódios aqui do Café com Execução tendem a durar entre 15 e 20 minutos, que é o tempo que a gente retém, tá? E a retenção da sua atenção requer muito do resultado que você vai ter. E, obviamente, você precisa vir com papel e caneta e anotar, porque se você não anota, você esquece. Tem a curva de Ebbinghaus que diz que se você só ouve o que eu estou falando, se você está na academia e está ouvindo o que eu estou falando, a chance é que você vai reter 20% do que eu falei hoje. Amanhã você vai ter em torno de 5% do que eu falei.
daqui a 3 dias você não lembra nada do que eu falei. Por isso que a gente anota tudo, tudo. Anote tudo que você tem que fazer. Isso vai te dar controle. E quando você anota, você memoriza. E obviamente você pode, como os episódios ficam abertos, você pode voltar aqui, como eu sugiro que você volte na semana passada e olhe os sabotadores para você relembrar esses sabotadores e não deixar o sabotador agir na sua empresa. É o mesmo que eu falo para você aqui. Opa, caiu aqui. Não vou nem editar, vai ficar assim, tá? Não vou nem editar para vocês verem, tá vendo? Isso é um imprevisto. Aconteceu aqui com vocês ao vivo. Um imprevisto. Isso atrapalhou a minha gravação? Atrapalhou. Mas vai atrapalhar o meu resultado com você? Deixa eu colocar minha família de novo aqui. Vai atrapalhar o meu resultado com você? Não. É isso que eu quero que você... Aconteceu exatamente o que acontece na vida real. Aqui a gente não edita, a gente não faz nada, porque é assim que acontece na vida real. De repente caiu aqui, ó. E aí eu tenho que tratar com isso agora. Mas como que eu consegui tratar? Porque eu tenho 20 minutos, isso aconteceu com 15. Então eu ainda tenho tempo para poder ajustar. Você não perdeu o conteúdo por causa disso. Olha que oportunidade incrível isso que aconteceu. Não foi combinado, não. Não foi nada combinado. Aconteceu de cair. E isso é assim que acontece. Acontecem imprevistos na sua vida. E você precisa saber o que fazer quando vir um imprevisto, como agir. O importante não é o que aconteceu, e sim como você reage àquilo que aconteceu. E, obviamente, você tem que prever algumas coisas. Eu prevejo que pode acontecer de cair a internet, que pode acontecer de acabar a energia, que pode acontecer. Então, eu sabendo disso, eu me preparo. Então, a gente tem 2 internets aqui. Para que, se acontecer de cair uma internet, eu tenho outra e você não perde conteúdo. Né? A gente tem um gerador para que, se acabar a energia, você não perca o conteúdo. Porque eu faço atendimento online, eu faço Decide online. Falando no Decide, eu tenho um convite para você. Você pode clicar no link abaixo aqui no YouTube e se inscrever para o Decide. O Decide é um diagnóstico onde a gente vai encontrar o gargalo da sua empresa para você ter clareza de onde você precisa agir para aumentar os resultados, ter mais execução na sua empresa, execução que ou traz mais resultado financeiro, diminui custos, aumenta o lucro da sua empresa, aumenta a questão de produtividade. Então você vai, baseado na nossa metodologia, o primeiro passo você já tem, que é o compromisso. Você está aqui comigo todos os dias e você vai fazer um compromisso com uma taxa simbólica lá, você vai pagar essa taxa simbólica, vai fazer uma reserva. Fez essa reserva com a gente vai agendar um horário com você e vai fazer o Decide baseado nos pilares. Primeiro, o compromisso. Obviamente, quando você faz o pagamento, você é uma pessoa comprometida. Depois, é o pagamento simbólico disso, tá? Um valor irrisório, que é só para você mesmo comparecer na nossa reunião. Depois, a gente vai ver meta, indicadores, processo, execução e análise na sua empresa. Você vai sair com um score, com um placar. Se você olhar toda quarta-feira, tem um placar do Decide que a gente fez mais de 30 Decides já. E aí tem lá um placar, ele levanta um gargalo na sua empresa. E aí você entendendo qual é o gargalo, você pode atacar esse gargalo e aumentar a produtividade, aumentar vendas, aumentar o lucro, diminuir os custos. Esse é o propósito. Então, você pode clicar no link abaixo. Se você está vendo um corte, um pedaço desse está dentro do Instagram, você vai lá na bio da nosso Instagram, também tem o link lá, o vendedorvencedor.com.br. Você vai achar lá o link do Decide. Em 40 minutos a gente vai sentar e vai levantar esses dados para você, essa informação. Você sai com um diagnóstico escrito, formalizado, né, com tudo que aconteceu e o que você precisa fazer para executar na sua empresa. Amanhã eu vou falar aqui para vocês a diferença da pessoa que fica ocupada e da pessoa que é produtiva. Nem sempre quem está ocupado é produtivo. Você precisa ter clareza disso, a diferença entre os dois, as consequências que isso trazem, como que você pode se tornar uma pessoa mais produtiva. Então, se você quer tornar a sua equipe e você mais produtivo, você precisa estar amanhã, quarta-feira, no nosso café com execução e também
acompanhar lá no Instagram, que amanhã tem Decide lá no Instagram, vai ter uma análise lá e você vai poder olhar. Na segunda-feira eu falei sobre falta de tempo, né? Hoje a gente falou aí sobre a sua agenda lotada. Amanhã a gente vai falar a diferença de ocupado e produtivo. Então, você já tem o desafio de hoje, faz o desafio, depois do desafio feito, você volta, vem aqui, emoji do sinozinho, troca o sino, toca o sino aqui, coloca aqui executor, se torne um executor com a gente, se inscreva no canal e eu te vejo amanhã para falar a diferença entre uma pessoa ocupada e produtiva.